Fala pessoal, professor Saulo Formiga na área, Geografia e Atualidades, mais um que compõe o time da incrível plataforma Gonçalves Dias. Esse é mais um projeto do Governo do Estado do Maranhão, da Secretaria de Estado da Educação, voltado para vocês. Vocês estão de olho no Enem, estão de olho na UEMA, a gente formou aqui um grande material com uma grande equipe, exatamente para você mandar muito bem nessas provas. Agora, sem delongas, vamos direto para o vídeo? Olha só. Questão 25, que é do Enem de 2009. Cerca de 1% do lixo urbano é constituído por resíduos sólidos contendo elementos tóxicos. Entre esses elementos estão metais pesados como o cádmio, o chumbo e o mercúrio, componentes de pilhas e baterias que são perigosos à saúde humana e ao meio ambiente. Quando descartados em lixos comuns, pilhas e baterias vão parar em aterros sanitários ou lixões a céu aberto. E o vazamento de seus componentes contamina o solo, os rios e o lençol freático, atingindo a flora e a fauna. Por serem bioacumulativos e não biodegradáveis, esses metais chegam de forma acumulada aos seres humanos, por meio da cadeia alimentar. A legislação vigente, que é a resolução do CONAMA, do 257 de 1999, regula o destino de pilhas e baterias após o seu esgotamento e determina aos fabricantes e aos importadores a quantidade máxima permitida desses metais em cada tipo de pilha ou bateria, porém, o problema ainda persiste. Ou seja, existe uma regulação, isso está claro no texto, mas ainda assim o problema vem crescendo. Aí a questão trabalha com este problema. Uma medida que poderia contribuir para acabar definitivamente, veja só, ele não está falando em mitigação, ou seja, ele não quer diminuir o impacto. Ele quer que acabe definitivamente com o problema. Com o problema da poluição ambiental por metais pesados relatado no texto seria... Lembra que o texto falou especificamente das pilhas e baterias, dos metais pesados presentes nestes produtos e que estes produtos são classicamente descartados sem nenhum tipo de preocupação. Você que está assistindo esse vídeo com certeza deve estar se perguntando o que eu fiz com as baterias dos produtos que eu utilizei. As pilhas e as baterias, depois que esgotam, onde nós jogamos fora? Normalmente, a gente tem que lembrar que a gente tem que devolver em lugares que façam tipo de coleta. Normalmente, os lugares que vendem esses produtos também têm recipientes apropriados para a sua devolução, para a sua recepção. Agora o detalhe. Como ele quer aquilo que acaba definitivamente com o problema, a gente tem que tomar muito cuidado com as alternativas, porque vai ter muito distrator. Vai ter muita alternativa que pode parecer correta, mas o tempo todo a gente tem que estar com uma questão em mente. Qual é a questão? Isso vai acabar definitivamente com o problema? Tá? Qual é o que mais se aproxima disso? Letra A. Deixar de consumir aparelhos elétricos que utilizam pilhas ou baterias como fonte de energia. Claro que eu não tenho como deixar de consumir. Como é que eu vou ter um controle remoto, por exemplo, que controla o ar-condicionado, a TV? Ainda não temos meios comercialmente ainda viáveis para substituir essas pilhas por pilhas perenes. Até porque hoje as pilhas não conseguem ter essa perenidade que eu acabei de citar. Então, falso. B. Usar apenas pilhas ou baterias recarregáveis e de vida útil longa e evitar ingerir alimentos contaminados, especialmente peixes. Primeiro que eu não tenho como saber quais peixes estão ou não contaminados. Então, bem aí já anulo a letra B. E segundo, que mesmo que eu use pilhas e baterias recarregáveis, eu vou ter menos pilhas sendo descartadas. Mas isso não evita que elas caiam nos lixões ou nos aterros. Perfeito? Então, falso. C. Devolver pilhas e baterias após o esgotamento da energia armazenada à rede de assistência técnica especializada para repasse aos fabricantes. Isso já é lei. Isso já é obrigatório. Mas, entre ser lei e ser praticável no dia a dia, há uma distância muito grande. D. Criar nas cidades, especialmente naquelas com mais de 100 mil habitantes, pontos estratégicos de coleta de baterias. Gente, na nossa cidade aqui, São Luís, tem uns ecopontos, que são lugares estratégicos nos bairros onde as pessoas comuns podem levar o seu lixo, que é reaproveitável. Eu levo vidro quebrado, latinhas, vidro de cascos, madeira, resto de móveis. Então existe um lugar para você descartar o seu lixo. E esse lixo vai ser utilizado para produzir riquezas.
Em vez disso, a gente ainda tem muitas pessoas que preferem jogar os seus resíduos em qualquer terreno baldio, poluindo a cidade, criando vetores causadores de doenças, entre outras coisas. Então é claro que isso também já é uma condição prática, mas isso não vai resolver o problema, porque depende do nível de conscientização das pessoas. E letra E, investir que fabricantes, ou melhor, exigir que fabricantes invistam em pesquisa para a substituição desses metais tóxicos por substâncias menos nocivas ao homem e ao ambiente e que não sejam bioacumulativas. Bioacumulativas porque a planta, os animais, à medida que entram em contato com esses metais pesados, eles vão absorvendo. Quando você come, por exemplo, uma carne vermelha de um bovino, e esse bovino fez o pasto numa região que estava contaminada, ele vai absorver ao longo dos anos esses metais e nós, por consequência, ao consumirmos essa carne, também vamos absorvê-lo. E isso vai ficar residual no corpo dos seres humanos, o que pode levar a doenças bem comuns como o nosso câncer. Então, nesse caso aqui, substituir a fonte da energia é a principal e a mais eficiente das práticas, porque aí eu resolvo o problema de vez por todas. Então, letra E, sem dúvida, é a resposta desta questão. Falar de fontes energéticas é falar de toda a revolução industrial em curso. A gente falou aqui de baterias, e hoje o mundo todo fala delas, porque a gente está falando da era do carro elétrico. Um dos pontos cruciais da discussão é exatamente as baterias, o tempo, a vida útil dessas baterias. O celular, por exemplo, de vocês, com certeza tem como ponto de atenção as baterias. A bateria do celular que você usa tanto não dura um dia sequer. Então, hoje, a gente tem uma limitação técnica. Não há baterias mais eficientes do que a gente já tem. E elas, ainda assim, deixam a desejar. Então, o ideal é fazer uma substituição dessa fonte por elementos mais sustentáveis, como a questão já fala, não bioacumulativas. Perfeito? Vamos para a próxima? Questão 26, Enem 2009. Com a perspectiva do desaparecimento das geleiras no Polo Norte, grandes reservas de petróleo e minérios, hoje inacessíveis, poderão ser exploradas. Detalhe pequeno, gente, olha só. Lá no Polo eu tenho várias fontes de petróleo e vários minerais. Só que essa região, existe um protocolo internacional que o mundo assina dizendo que se compromete a não explorá-lo. Porque se eu explorar petróleo no Polo Norte, eu vou desencadear uma série de impactos que podem acelerar o degelo. E se a gente perde a calota polar, a gente vai fazer com que os polos emanem calor. Reflitam ainda mais calor, porque o gelo ele tem um papel chamado de albedo. Então, o polo congelado, ele faz com que parte da luz solar seja refletida de volta para o universo. Se eu derreto esse gelo, vai aparecer rocha, que é o continente, ou água. E os dois vão absorver essa luz, refletindo calor muito mais do que o gelo. Entende? Então, preservar essa região é imperativo. Poderão ser explorados. E já atiçam a cobiça das potências. No cenário de que trata o texto, a exploração de jazidas de petróleo, bem como de minérios, diamante, ouro, prata, cobre, chumbo, zinco, torna-se atraente, não só em função de seu formidável potencial, mas também olha só, no cenário que trata o texto, que é aquela questão do Polo Norte, a exploração de jazidas de petróleo, bem como de minérios, se torna atrativo. Por que o mundo, de certa forma, tem a cobiça por explorar o petróleo do norte, do Polo Norte, e não das regiões tradicionais que nós já temos no mundo? Letra A. Situar-se em uma zona geopolítica mais estável que o Oriente Médio. Falou em petróleo, automaticamente você vai lembrar do quê? Do Oriente Médio, não é? E o Oriente Médio é uma zona instável, é considerado uma zona de tensão. Uma zona de tensão geopolítica. Você tem o Irã, por exemplo, como um grande produtor petrolífero, o Iraque, você tem o Kuwait, que é uma província que fica ali incrustada no meio deles. Você tem, por exemplo, também a Ucrânia, você tem a Síria, você tem a Líbia, você tem várias nações que produzem petróleo, umas mais do que as outras. Mas, como elas estão em regiões de disputa de poder, que normalmente são de disputas conflituosas, o petróleo passa, portanto, por uma instabilidade. Essa instabilidade faz com que o preço do petróleo e a quantidade de petróleo produzida passem por variações.
E isso, infelizmente, tira a garantia do mercado em consumir. Então, nesse caso, se eu tivesse uma zona que fosse diferente do Oriente Médio, no sentido geopolítico, que não houvesse tantos conflitos bélicos, que não tivesse tanta tensão, portanto, ideológica, evidentemente essa zona seria mais segura e o petróleo seria muito melhor aproveitado, tá? Então a letra A, portanto, explica muito bem por que a cobiça de olhar para o Polo Norte, tendo outros pontos petrolíferos como o Oriente Médio. B, possibilitar o povoamento de uma região pouco habitada. É claro que ninguém está preocupado em povoar o Polo Norte. Eu estou falando de temperaturas que chegam a menos 70 graus Celsius. Algo surreal para o homem. Podemos ocupar? Podemos. E ocupamos. Mas apenas com a finalidade de pesquisa científica. E claro que ninguém está pensando em ocupar uma região que é tão vulnerável. Então isso seria um dano irreversível ao clima. C, garantir aos países em desenvolvimento acesso a matérias-primas e energia necessárias ao crescimento econômico. Na verdade, a ideia não é garantir esse desenvolvimento, mas buscar uma maior sobriedade, uma maior segurança. D, contribuir para a redução da poluição em áreas ambientalmente já degradadas. Como? Procurando petróleo no Polo Norte? É claro que não é a causa motriz. E, promover a participação dos combustíveis fósseis na matriz energética mundial, dominada majoritariamente pelas fontes renováveis. Isso aqui é para rir, né? Hoje quem domina o mercado das fontes energéticas é o petróleo, só para você ter uma ideia. As fontes energéticas agora estão sendo expandidas, as renováveis. As não renováveis, como o petróleo, ainda se constituem como uma cadeia muito vasta, muito rica e extremamente complexa. Portanto, a resposta está na letra A. A gente está falando apenas de uma questão geopolítica, não é o petróleo, não são os minerais, mas o poder que esse petróleo tem e o que esta zona petrolífera pode trazer de benefício para quem a explorar. Perfeito? Questão 27, Enem 2003. O quadro a seguir mostra a taxa de crescimento natural da população brasileira no século XX. A população brasileira, inclusive, gente, é um tema importante que eu quero frisar com vocês. Anota aí como observação no teu caderninho. Ler sobre o Censo Demográfico 2022. O último censo, em 2022, trouxe resultados extremamente surpreendentes. Por quê? Mostrou um envelhecimento natural da população acima do esperado e uma redução no número de jovens também acentuada. Significa que a nossa população está mais madura. Hoje, a idade média do brasileiro já está em torno de 33 a 35 anos. E o número de idosos já supera o número de jovens. Então, nesse ponto, o Brasil já está finalizando a sua transição demográfica e já está se preparando para entrar na idade chamada de moderna. Aqui ele traz o período, que são algumas décadas intercaladas, e a taxa média de crescimento natural. Percebam que a gente sai de 1,90 e tem o ápice em 2,99 nos anos 50 e 60, com o maior ritmo de crescimento da nossa população. Se eu lembrar de 50 e 60, você vai ver que é o momento que o Brasil passa por um surto industrializante. É o momento que a gente tem a consolidação de várias estruturas que capacitam o Brasil para um desenvolvimento econômico que, inclusive, iria ainda se expandir. Mas é o momento que a melhoria das condições de vida, a melhoria estrutural da vida do brasileiro e, com isso, a gente tem maior sobrevida, maior expectativa de vida, portanto, maior escolaridade e, claro, uma redução do número de filhos por mulher. Isso já começa aqui na década de 50. Efeitos clássicos do processo urbano e do processo industrial. Analisando os dados, podemos caracterizar o período entre 1920 e 1960 como de crescimento do planejamento familiar. Gente, em 1920 a 1960, a gente tem um aumento do crescimento da população, ó. Crescimento médio. Se é um aumento do crescimento médio da população, como é que eu vou falar que teve planejamento familiar? Eu só vou falar em planejamento familiar quando a população estiver muito mais esclarecida. E isso só vem depois dos anos 60, 70. B, 1950 e 1970 como de nítida explosão demográfica. Entre 50 e 70 nós tivemos os maiores índices de crescimento dessa tabela.
A gente chama de explosão demográfica aquele momento em que eu tive um surto de natalidade e, ao mesmo tempo, uma redução da nossa mortalidade. Crescimento natural significa quantos nasceram menos quantos morreram. Se tem menos pessoas morrendo porque ganhamos estrutura e, com isso, qualidade de vida, automaticamente o saldo vai ser maior. Não foi nem tanto o aumento da natalidade, foi muito mais influência da redução drástica da mortalidade, em consequência das melhorias estruturais das cidades. Portanto, a letra B responde muito bem a nossa questão. A C está inutilizada porque entre 60 e 80 ele diz como de crescimento da taxa de fertilidade. Se você olhar a tabela, a partir dos anos 60 a natalidade vai diminuir, tanto que o crescimento populacional também decai. Este ano de 2022, a gente teve a menor marca de natalidade da história do Brasil. Reduzimos drasticamente o número de filhos por mulher, e isso já mostra claramente o papel e o nível de desenvolvimento da sociedade brasileira recente. D. Dos anos 70 aos anos 90, como de decréscimo da densidade demográfica. Gente, hoje a gente tem mais de 210 milhões de pessoas. A população brasileira continua crescendo. Não é porque a natalidade reduziu que a gente deixou de crescer. A gente só deixou de crescer muito rápido, entende? Então a densidade demográfica continua sendo acelerada. E, letra E, dos anos 80 aos anos 2000, como de estabilização do crescimento demográfico. Não, a estabilização do crescimento está chegando agora. Quando a natalidade está baixa, a mortalidade também já está baixa e eles estão num nível muito próximos. E isso nós chamamos de equilíbrio demográfico, ok? Portanto, está longe de ser nos 80 e anos 2000. No ano 2000, a gente ainda tinha uma média de 3 filhos aproximadamente por mulher, um pouco menos. Hoje, essa mesma média é de 1,5. Então, reduzimos drasticamente, já por efeito da conscientização da população brasileira. E aí tu não pode deixar de destacar planejamento familiar, maior acesso à escolarização, à educação mesmo no país, o aumento do custo de vida, que faz a gente trabalhar mais e ter consciência que filhos são gastos. E, claro, as políticas de saúde pública com o planejamento familiar, que é exatamente a distribuição de preservativos e, claro, o uso dos métodos anticoncepcionais. Tudo isso o Brasil já navega muito bem e, por isso, a mulher brasileira hoje já é mais empoderada e consegue fazer o seu planejamento familiar com muito mais riqueza de detalhes, ok? Então, portanto, sem mais delongas, letra B, resposta da nossa questão. Eu fico por aqui, deixo um grande abraço, bons estudos e até a próxima.